Em nosso último estudo, aprendemos sobre as festas da primavera. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito das festas do outono. Eram 3 as festas do outono: festas das trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A quinta festa celebrada em Israel era a festa das trombetas. Essa festa foi celebrada no primeiro dia do 7º mês, que é o mês de Tishri, que equivale ao nosso mês de outubro. Era um dia de santa convocação e o povo abria mão de suas ocupações diárias para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Ofereciam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros, acompanhados de uma oferta de manjares composta de flores de farinha amassada e azeite. Além disso, deviam também sacrificar um bode como expiação pelo pecado. Agora, qual é a tipologia dessa festa? Para onde ela apontava? É interessante notar que o ponto alto da festa das trombetas não era o seu significado peculiar, mas um objetivo de chamar a atenção do povo para a próxima festa, que era o dia da expiação. Por isso, as trombetas eram tocadas, a fim de chamar o povo para apresentar e nos dias seguintes se preparar para o juízo. Ao buscarmos um cumprimento na história, podemos apontar o grande movimento missionário despertado no século XIX, que se estendeu às primeiras décadas do século XX. Graças a esse movimento, o Evangelho foi espalhado nos lugares mais recônditos do planeta. Esse despertar foi relacionado ao julgamento anunciado por Deus, especialmente apresentado no livro de Daniel, quando depois de se passarem 2.300 anos, ou tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Dentro desse quadro histórico profético, temos a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, enfatizando a adoração ao Criador e a hora do seu julgamento. Como a festa das trombetas convidava o antigo Israel para preparar-se para a vinda do dia do juízo, do mesmo modo, ela prefigurava a vinda do julgamento no céu, no tempo do fim. Por isso, o profeta Joel revela que a proximidade do dia de Jeová vem após o som de trombeta e tendo dado o devido alarme ao seu povo. Chegamos então à sexta festa, que é o dia da expiação. Ela ocorria no 10º dia do 7º mês, chamado Tishri. Essa festa anual era a purificação do santuário, que acontecia apenas uma vez ao ano. Era a maior festa e o maior dia em Israel. Era a coluna mestra do sistema sacrificial da cerimônia dos dias da expiação, com o propósito de fazer a limpeza tripla: o santuário, o sacerdote e sua família e o povo de Israel. Durante o ano, o santuário era contaminado através dos pecados do povo, que eram simbolicamente transferidos para dentro do mesmo através do sangue dos sacrifícios. Assim, o pecado era perdoado, o pecador considerado limpo, mas os seus registros ficavam cravados no santuário e na história. Por isso se fazia necessária uma purificação do santuário, a fim de, simbolicamente, limpá-lo de todos os pecados acumulados ao longo daquele ano. A preparação especial para esse dia
começava 10 dias antes, com a festa das trombetas. Eram dias de arrependimento, destinados a operar uma mudança no coração que iria culminar no dia da expiação. O sumo sacerdote que fazia a expiação tinha uma preparação especial para esse evento. Primeiro, no terceiro dia do 7º mês, ele se mudava para os recintos do templo para uma semana em oração e meditação, para não cometer erro algum. Segundo, ele não dormia no dia anterior para que não lhe viesse qualquer contaminação. Terceiro, ele se banhava e se vestia de vestes santas. Havia ainda um quarto preparo. Ele usava vestes brancas e simples, sem ostentação. Apresentava-se assim diante de Deus como um representante do povo. Todo o ritual do dia da expiação era realizado de dentro para fora, começando no lugar santíssimo, passando pelo lugar santo e terminando no pátio. Justamente o oposto do que acontecia todos os dias, quando o pecado entrava no santuário. Ao começar o serviço, o sumo sacerdote recebia 2 bodes e 1 carneiro, os quais, juntamente com sua própria oferta, um novilho, eram apresentados perante o Senhor. Antes do novilho ser morto, ele lançava a sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para Azazel. Ele então matava o novilho e um sacerdote colocava parte do seu sangue numa tigela, mexendo de modo a não coagular. Enquanto isso, o sumo sacerdote tomava brasas do altar onde as ofertas eram queimadas e colocava-as no incensário. Enchia também as mãos de suave incenso e, levando ambos, penetrava no tabernáculo, entrando no lugar santíssimo. Colocava o incensário no propiciatório, o qual era coberto por uma nuvem para que ele não morresse. Concluída essa parte, o sumo sacerdote saía para receber do sacerdote o sangue do novilho, o qual era levado para o lugar santíssimo, onde era aspergido com o dedo sobre o propiciatório, para a banda do oriente e por 7 vezes. Voltando do lugar santíssimo, o sumo sacerdote matava o bode da expiação pelo pecado do povo, tornava a entrar no Santíssimo, onde espargia o sangue do bode, como fizera com o sangue do novilho, sobre o propiciatório e diante do mesmo. Feito isso, o sumo sacerdote voltava ao pátio, onde abençoava o povo e tomava o bode por Azazel e o enviava ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Este abandonava o bode num local bem distante, onde o mesmo morreria. Conforme o livro de Hebreus, o santuário terrestre era um exemplar e sombra das coisas celestiais. Logo, a purificação do santuário terrestre era uma ilustração da obra de Cristo em favor do pecador. Do ponto de vista do pecador, o sacrifício de Cristo na cruz foi completo, mas os registros dos pecados permanecem. Por essa razão, precisa haver a purificação do santuário celestial. Deus odeia o pecado, mas ama divinamente o pecador e, por isso, deixou um sistema de expiação anual no santuário, para que o homem pudesse entender o processo de intercessão de Jesus Cristo por ele no céu. Esse processo teve início no dia 22 de outubro de 1844, quando Cristo deixou o lugar santo para iniciar no lugar santíssimo a purificação do santuário celestial. A última festa em Israel era celebrada entre os dias 15 e 22 do 7º mês, o mês de Tishri. Era uma celebração de regozijo e gratidão. E houve dupla causa de regozijo. Primeiro,
na semana anterior, no dia da expiação, e a colheita final do ano tinham sido recolhidos, os meios de subsistência estavam assegurados. Agora, as pessoas se reuniam para se alegrar com os dons do perdão devido aos resultados do dia da expiação. Durante os 7 dias da festa, o povo habitava em tendas para lembrar a sua peregrinação no deserto. Em seguida, derramava-se água sobre o altar a partir de um pote de ouro, comemorando os tempos em que Deus sempre forneceu água abundante no deserto. Além disso, acendiam-se 4 grandes candelabros no átrio do templo e com imensa alegria salmos eram cantados com instrumentos musicais. Tudo isso representando o pilar de fogo que os iluminou durante as noites de sua peregrinação e que nunca os deixou 40 anos de sua peregrinação para Canaã. Qual o simbolismo dessa festa? A festa dos tabernáculos indica o tempo da restauração dos novos céus e da nova terra. E Jeová fará após a eliminação do pecado e dos pecadores, no dia em que a terra queimar ao ponto que os elementos ardentes se desfarão. As festas israelitas foram instituídas por Deus para que o povo se regozijasse em lembrar os poderosos atos de Deus para salvá-los e, ao mesmo tempo, tipificar a gloriosa salvação futura operada por meio da vida, morte, ministério de Cristo no santuário celestial. É um cronograma divino nos dizendo exatamente em que momento estamos vivendo da história e quão próximos estamos da redenção final. Você entendeu plenamente o sentido destas festas? Todas elas apontavam para Jesus Cristo. E você percebe que na história essas festas, 6 delas já se cumpriram? Falta apenas uma agora, a celebração da festa dos tabernáculos. E esta nós iremos celebrar quando Jesus voltar em glória e majestade para nos levar para os céus. Está você pronto para esse momento? Vamos orar e buscar de Deus o preparo para o grande dia do seu regresso? Pai de amor, nos ajuda a entender a cada instante que o Senhor está nesse exato momento trabalhando em prol da nossa salvação. E todas as festas em Israel celebravam a vinda, o ministério de Cristo e, sobretudo, o momento em que Ele deixará o santuário celestial e voltará para nos buscar. Assim como o sumo sacerdote deixava o santuário para abençoar o povo, o Senhor deixará o santuário celestial para vir nos buscar e nos abençoar. Alimenta-nos com essa esperança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado conosco no estudo de hoje. No nosso próximo encontro, vamos aprender sobre o ministério de Cristo no pátio. Assim como o sacerdote lá entrava para oficiar todos os dias, um dia Jesus também entraria nesse pátio para ministrar em nosso favor. Veremos isso em nosso próximo encontro. Até lá!